Quando tu me viste afinal? Como sabes qualquer coisa a meu respeito? Nunca te vi em toda a minha vida. Como tu sabes que sou um israelita? Como sabes que sou justo e honesto e verdadeiro? Nunca me viste em tua vida. Como me conheces? Ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da árvore, 30 milhas ao redor da montanha no dia anterior. Que olhos! Agora, que disse ele? Ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Se os judeus reconhecessem isso, agora espere. Aquele foi o judeu eleito. Quantos creem em eleição? Muitas pessoas há que jamais receberão isto, está vendo? A Bíblia assim o disse. Mas aquele homem tinha o Espírito de Deus nele, e ele confessou isto. Disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas lá se achavam os teólogos daquele dia, os sacerdotes e os grandes mestres ouvindo-o. E vocês sabem o que eles disseram? Eles disseram: ele é um adivinho. Ele tem um espírito de Beelzebul sobre ele. Jesus, eles nunca declaravam isto em voz alta. Não. Mas Jesus voltou-se e olhou para eles. Ele disse: vocês podem me chamar disso e conseguir passar com isso. Mas virá um tempo que, quando o Espírito Santo vier e quando vocês falarem uma só palavra contra ele, fazendo a mesma coisa, isso nunca será perdoado neste mundo ou no mundo por vir. Assim, então, com o que estamos lidando? Esses foram os judeus. Os judeus realmente verdadeiros e honestos creram nele como sendo o Messias. Os professores e teólogos, que eram eles? A semente da serpente, como nós examinamos. Ele disse: vocês são de seu pai, o diabo. Contudo, eles fossem inteligentes, brilhantes, homens santos, eles não moviam uma palha. Santos, eles não quebravam o sábado, eles não comiam carne, eles eram homens santos. Todavia, falharam em ver. Veja, eles tinham sido treinados por homens. Deus treina seu homem severamente. Isso é certo. Homem chamado por Deus. Então, um dia ele teve... Isso é o que os judeus pensavam. Essa é a maneira como ele se deu a conhecer aos judeus. Quantos sabem que isso é a Escritura? Muito bem. Agora, se ele se deu a conhecer aos judeus, isso foi Jesus ontem com os judeus. Agora você disse: os samaritanos estavam esperando que ele viesse. Sim, eles estavam, mas não os gentios, apenas os samaritanos. E quando ele primeiro encontrou os samaritanos, ele tinha necessidade de ir por Samaria. E ele parou e mandou seus discípulos buscarem comida por volta de meio-dia. Ele se assentou junto ao poço. Surgiu uma mulher, começou. Agora, nós a conhecemos nesta região como sendo uma mulher de má fama, uma mulher de rua, vocês sabem, prostituta. E assim ela saiu e começou a descer o balde no poço para obter água. E ela ouviu uma voz dizendo: mulher, traze-me um gole. E ela olhou ao redor. E lá se assentava um judeu de meia idade. Ele tinha somente 30 e poucos anos, mas a Bíblia disse que ele aparentava 50. Eles disseram: és um homem com não mais de 50 anos de idade, e disseste que viste Abraão. Ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele devia aparentar um tanto velho por causa de seu trabalho, seu corpo humano. E ela olhou ao redor e ela reconheceu que ele era um judeu. Ela disse: Senhor, não é costume de vocês judeus pedirem a samaritanos tais coisas como essa. Nós não temos nenhuma comunicação uns com os outros. Ele disse: mulher, se soubesses com quem estás conversando, me pedirias um gole, e eu a ti traria, te daria a água que não vens aqui para tirar. Que estava ele fazendo? Entrando em contato com o espírito dela. Está vendo? Observe, ele vai se declarar aos samaritanos agora. E ela disse: ora, vós dizeis para adorar em Jerusalém, nós o dizemos nesta montanha. Ele disse: o tempo vem e agora é, quando vós, não nesta montanha ou em Jerusalém, adorareis a Deus, mas em espírito e em verdade. O pai busca a Atai. O que ele estava fazendo? Captando o espírito dela. E pouco depois, quando ele descobriu onde estava o seu problema... Quantos sabem qual era o problema dela? Ela tivera 5 maridos e ela estava vivendo com o 6º. Assim ele disse: mulher, vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse: não tenho marido. Disse: isso é certo. Tiveste 5 e aquele com o qual agora vives não é teu. Ela parou e olhou para ele. Agora, ela não disse: tu és Beelzebul, Senhor. Tu és um adivinho. Ela conhecia mais acerca de Deus do que a metade dos pregadores de Jeffersonville. Isso é certo, sendo uma prostituta. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta.
Observe, profeta. E se você buscar a origem nessa palavra, você encontrará que é o profeta que Moisés falou que viria. Está vendo? O Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Ela disse, vejo que és profeta. Ela sabia que ele não sabia disso de nenhuma outra maneira. Não podia saber disso. Disse, vejo que és profeta. Agora ouçam aqui. Nós, os samaritanos, não judeus agora, samaritanos, sabemos que quando o Messias vier, ele há de nos dizer estas coisas. Vê que tipo de sinal eles estavam buscando? O sinal do Messias. Quando o Messias vier, ele há de nos dizer estas coisas. Mas quem és tu? Ele disse, eu sou ele que fala contigo. E ela largou seu cântaro e correu para a cidade. Vim de ver um homem que me disse as coisas que eu tenho feito. Será este porventura o Messias? Se este era o sinal do Messias então, este tem que ser o sinal do Messias hoje. Se ele é. Agora lembrem, nenhuma só vez foi esse milagre realizado diante de um gentio. Isso foi proibido. Por quê? Os gentios tiveram 2000 anos de igrejologia. Mas agora o fim da dispensação gentia está aqui. E a Rússia, os comunistas, tem uma bomba apontada bem em direção a isto, para acabar com isto também. Não se preocupe, está chegando. A Bíblia assim o disse. Estará aqui, com o seu nome escrito nisso. Tornar-se-á pó no tempo de 1 segundo, a nação inteira. Será uma aniquilação completa. Observe, isso é Deus fazendo isso. Eu sei que eles são monarcas da liberdade. Eles são um bando de pagãos. Mas não levantou Deus nações pagãs para endireitar Israel em dias passados? A Bíblia afirma que a Rússia e o comunismo estão atuando diretamente nas mãos de Deus para completamente livrar a terra das pessoas. Mas antes que isso possa acontecer, o rapto vem e leva a terra para o lar. Antes que isso possa acontecer, e se isso está tão perto, próximo, quão perto está o rapto? Mais perto que isso. Assim, você vê porque porque eu estou pregando da forma que eu prego. Porque eu estou me esforçando tão duro quanto eu possa. Porque Deus está fazendo tudo o que Ele pode fazer para inculcar isso no eleito. Para puxar a semente da mulher para fora, de modo que a semente da serpente possa receber a punição. Isso é corretíssimo. Isso é o que Ele prometeu fazer. Agora, se Jesus se declarou diante do judeu e diante do samaritano por meio daqueles sinais, e nos deixa ir sem declarar o mesmo sinal a nós, ele é injusto. Se ele nos deixa apenas passar dizendo, nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos católicos, nós somos presbiterianos. Não, Senhor. Se ele nos deixa passar com uma fria teologia, ele tem que vir com sinais, prodígios, exatamente como ele fez na primeira vez. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos chegado nesse dia. Nós estamos aqui agora, pela Bíblia, pelo testemunho, pelo Espírito, por ciência. Tudo prova que isso está aqui. Quisera eu ter a força para empurrar isso para dentro das pessoas, para deixá-las ver isto. Vocês, pessoas aqui em Jeffersonville, são meu povo. Eu fui criado com vocês e eu os amo. Não pensem que eu sou um fanático. Vocês pensam que estas predições são... Olhem para trás, para a inundação de 37 anos. Quando vocês escarneceram aqui mesmo na igreja, quando eu disse que seria de 22 pés na rua Spring, 6 meses antes que isso acontecesse. Digam-me uma única vez em que alguma coisa foi dita de assim diz o Senhor, que não tenha sido exatamente a verdade. Digam-me uma só coisa que ele alguma vez disse. Nunca. Isto é verdade, e ainda permanece a verdade, e sempre será a verdade. Agora, nós não podemos trazer... Creio que haja 100 ou mais pessoas aqui para receberem oração. Nós não podemos trazê-las todas de uma vez. Nós traremos o que pudermos de uma vez e então continuaremos trazendo-as até que as tenhamos todas aqui. Agora, eu vou dar início, eu creio. Não estava Billy Paul aqui? Está ele lá atrás? Diga-lhe para vir até aqui. Quero ver o que, se ele distribuiu. Você distribuiu quais cartões de oração? Que? Cartão de oração que? Examine seu cartão de oração. Ele tem um que? De 1 a 100. Muito bem. Nós não podemos trazê-los todos para cima de uma vez, mas nós podemos trazer só um pouco de uma vez, até que possamos ter todos eles aqui em cima. Queremos que eles venham um de cada vez, até que todos recebam oração. Agora olhem,
Eu quero que todos os de dentro e os de fora pensem nisto. E no encerramento desta reunião, eu estou entregando esta igreja ao pastor, irmão Neville.